Em 1938, o premier britânico Chamberlain encontrou-se com Hitler. De volta à Inglaterra, disse que a paz mundial estava garantida. I had a long talk with Herr Hitler. It was a frank talk, but it was a friendly one. And I feel satisfied now that each of us fully understands what is in the mind of the other. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e iniciou a Segunda Guerra Mundial. Foi em uma batalha desigual. Os nazistas atacaram com tanques e os poloneses se defenderam com cavalos. Hitler fez em Varsóvia a Parada da Vitória para comemorar a invasão. Essa na Europa começou com as deportações dos judeus dos guetos para os campos de concentração. Eles eram transportados em trens superlotados. Não havia água e comida. Muitos morriam de fome antes de completar a viagem da morte. No dia 9 de abril de 40, os alemães invadiram a Dinamarca. Foi o início da ocupação nazista na Escandinávia. No dia 10 de maio de 40, começou a Guerra Relâmpago nos Países Baixos. A Blitzkrieg era rápida e destruidora. Bombardeiros apoiavam a entrada maciça dos tanques. Paris foi tomada em 14 de junho de 40. As tropas nazistas desfilaram nas Champs-Élysées para Hitler e seus generais. A cidade só foi libertada em agosto de 44. De Gaulle voltou do exílio e assumiu o comando do país. A aviação alemã atacou a Inglaterra em agosto de 40. A Força Aérea Britânica se defendeu rapidamente. Os alemães conheceram nos céus da Inglaterra sua primeira derrota. Mas Londres não escapou dos bombardeios nazistas. A cidade foi duramente castigada. Prédios inteiros. Os paraquedistas iniciaram a invasão da Grécia. As batalhas no norte da África foram as mais longas de toda a guerra. Os combates mais sangrentos aconteceram em Tobruk e El Alamein. Em junho de 41, Hitler rompeu o pacto de não agressão com Stalin e invadiu a Rússia. As batalhas na frente leste deixaram o maior número de mortos da guerra. Estima-se que 20 milhões de russos tenham perdido a vida. Os alemães chegaram até as portas de Moscou, mas foram derrotados pela bravura do Exército Vermelho e pelo rigor do inverno soviético. O dia 7 de dezembro de 41 foi um marco na história da guerra. O ataque da Marinha Japonesa à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, fez os Estados Unidos entrarem no conflito. Era um domingo e a maior parte dos soldados americanos estava de folga. Com isso, não houve resistência à manobra dos japoneses. Os Estados Unidos perderam boa parte de sua frota baseada no Pacífico. No dia seguinte, o Congresso americano aprovou a declaração de guerra ao Japão. A Batalha de Midway foi o maior enfrentamento de porta-aviões da Segunda Guerra. Mesmo com uma frota numericamente inferior, os americanos saíram vitoriosos por causa de uma indecisão estratégica dos japoneses. A Marinha Japonesa demorou a escolher seu primeiro objetivo, a ilha de Midway ou os porta-aviões americanos. Em Stalingrado, no dia 2 de fevereiro de 43, os alemães capitularam pela primeira vez. Eles assinaram a rendição para o exército soviético depois de uma longa batalha pelas ruas da cidade. O bombardeio aliado a Hamburgo, em 25 de julho de 43, destruiu a cidade. Cerca de 50 mil alemães morreram. No dia 5 de julho de 1943, Hitler tentou um golpe desesperado para inverter o cenário da guerra na frente leste. Atacou Kursk, na Rússia.
Foi o maior enfrentamento de tanques de toda a Segunda Guerra. Mais uma vez, os nazistas foram derrotados pelos soviéticos. Perderam grande parte das divisões Panzer concentradas na região. A ofensiva aliada na Europa começou no dia 10 de julho de 1943, com o desembarque na Sicília, no sul da Itália. 2 meses depois, Roma seria libertada. As bombas voadoras V1 foram usadas pelos alemães contra os britânicos. Era uma inovação tecnológica em final de guerra. O desembarque aliado nas praias da Normandia, na costa da França, foi a maior operação militar da Segunda Guerra Mundial. Chamada pelos comandantes aliados de Operação Overlord, a manobra mobilizou soldados americanos e ingleses sob o comando do general Eisenhower. O dia D, 6 de junho de 44, foi planejado durante meses. Os aliados fizeram uma série de movimentos para levar os alemães a acreditarem que a invasão se daria por outra frente. Quando as tropas aliadas desembarcaram na Normandia, as defesas alemãs foram pegas de surpresa. A operação foi um sucesso. A partir dali, os aliados empurrariam os alemães para fora da França e fechariam o cerco contra Berlim pelo lado oeste. Em 25 de abril de 45, a derrota nazista era iminente. Berlim estava cercada. No dia 8 de maio de 45, os nazistas assinaram a rendição incondicional para os aliados em Berlim. Participaram, representando a força aliada, 3 generais: o americano Eisenhower, o inglês Montgomery e o soviético Zhukov. Pelos alemães, o marechal Keitel, o general Stumpf e o almirante Friedburg. A bomba atômica havia destruído Hiroshima. Impressionados, os funcionários da Casa Imperial constatavam as dimensões dos estragos provocados pela explosão. Junto aos escombros deixados após o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, os japoneses ouvem emocionados o discurso no qual o imperador Hirohito anuncia a rendição.